nossos cotistas. Estamos aqui para mais uma atualização sobre o mercado, mais um call mensal aqui na Hashdex. No dia de hoje, teremos 3 palestrantes, eu e o Lucas, os 2 Research Analysts aqui da Hashdex, também o nosso grande gestor de portfólio, João Marco Braga da Cunha. Estamos aí, então, esperando só mais uns segundinhos para que alguns de vocês possam chegar. A gente vai começar, acho que já está bom, né? 3 horas. Bom, pauta de hoje, pessoal. Basicamente, vamos fazer uma atualização sobre o mercado, falar um pouquinho também sobre a aprovação dos ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, passar também muito brevemente pelo relatório trimestral, tanto eu, Lucas e João fazemos parte da comissão que faz esse relatório todo trimestre para vocês. Vamos falar um pouquinho sobre métricas de mercado, vamos falar um pouquinho sobre um acompanhamento um pouquinho mais fundamentalista do Bitcoin e do Ether aí ao longo desse último trimestre e fechar, claro, com o nosso Q&A. Acho que para começar a gente já pode bater bola aí. João, por favor, vamos começar. Obrigado, Yuri. Ótimo ano novo aí para todos que estão assistindo. Obrigado pela presença. Então, vamos lá, né? Começar falando um pouquinho aqui de dezembro, né? E quem assiste aqui com assiduidade aqui o nosso call mensal, dezembro foi meio que uma cópia de novembro, né? Então, a gente teve os mercados tradicionais de risco, ativos de risco, indo para cima, e a gente teve cripto andando para cima também, mais do que os mercados, né, de ações e outros ativos de risco tradicionais. E a gente, além disso, teve os, as moedas de menor capitalização do mercado, as altcoins, indo melhor do que Bitcoin e Ether, né, nesse primeiro momento, tá? Né, em dezembro. Desculpa, abri uma tela aqui para me atrapalhar um pouquinho. Então, é isso, a gente teve tanto o NCI quanto o Bitcoin e Ethereum subindo na casa de 12 aí, né? Pode passar, por favor? Então, quando a gente vai fazer um acumulado do ano, né? O ano passado acabou sendo um ano nada menos do que esplêndido, assim, né? Para o mercado de cripto, né? A gente teve o Bitcoin subindo mais de 150%, iniciais 132%, o Ethereum ficou para trás no ano passado. O Bitcoin foi muito forte, né? O ano passado, o Bitcoin dominou o ano em termos de narrativa, em termos de performance, né? E foi um ano bom também, né, para os ativos de risco em geral, né, 20% para o MSCI World, o S&P subiu 24%, o Nasdaq 100 53,8%, que é um resultado muito, muito forte, né, puxado principalmente aí por aquela explosão das empresas relacionadas a AI, né, enfim, mas todo, todo o lado mais tech, né, puxou bastante positivamente no ano passado, né. O ouro, né, que tem um viés mais defensivo, né? Também foi bem no ano passado, subindo 13%, né? Mas isso quando a gente compara o blue chip cripto contra o mercado tradicional. No próximo slide a gente vai mostrar os nossos índices de cripto, né? Se puder passar já. E, e aí, o que tem aqui de diferente, né? A gente tem o Web3, né? Que é o nosso índice de plataformas de smart contracts, que bateu 200% no ano, tá? Que é o índice de referência do ETF Web311, tá? Então, foi uma performance muito forte que uma disparada que teve no último trimestre do ano, puxada principalmente por Solana e Cardano, né? Que são a segunda e terceira maiores plataformas de smart contracts, que sofreram muito ao longo do ano passado, principalmente Solana, tá? As duas sofreram muito, é, e, e isso foi uma recuperação, de certa forma, né? E como a gente comentou até na carta mensal, todas as narrativas, sem ser Bitcoin foi quase um monopolista no ano passado, Ether teve um pouco da atenção, mas os projetos menores passaram os 3 primeiros trimestres do ano com muito pouca atenção, muito pouco olhar, eu diria, por parte do mercado, e parece que no final do ano, principalmente, Solano foi bem o ano inteiro, mas no final do ano você teve essa explosão, né? Que botou o Web3 para estava bem atrás ainda do Bitcoin, do NCI para terminar à frente, tá? A gente teve
Nosso índice de momento do nosso ETP europeu, o ramo, também indo bem, 133%. Enfim, então, assim, foi bem positivo, e não só no Bitcoin, né? O que a gente quer mostrar aqui que outras narrativas também, principalmente no final do ano, ganharam bastante tração, e é bem possível que esse ano a gente tenha mais espaço para essas narrativas, e como são ativos de menor capitalização, eles respondem mais facilmente a qualquer choque de demanda, né, que aconteça neles, tá? Então, é basicamente isso, né? Dezembro e o apanhado mais geral do ano, né? E aí podemos passar para o próximo slide, por favor. E aí a gente tem a grande notícia desse início de ano, né? Que é a aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot nos Estados Unidos, tá? Então, foi uma aprovação em bloco, né? Com 10, né? 10 ETFs que começaram a negociar na quinta-feira da semana passada, volume negociado de mais de 4 bilhões de dólares. Então, assim, assim, um marco para a indústria de criptoativos, e para a própria indústria de ETF mesmo, né? Assim, então, a gente, né, enfim, tem uns grandes nomes, né? A BlackRock, com 500 milhões, já com meio bilhão quase entrado nos primeiros 2 dias, né? Fidelity perto também, Bitwise. Então, assim, esses primeiros dias você tem tanto o dinheiro que já estava comprometido, né, de seed, que o issuer do ETF está, às vezes, trazendo de um outro produto, de um outro veículo, quanto o fluxo orgânico, né, né, de terceira parte, né, de investidores externos, e é meio difícil você diferenciar uma coisa da outra nesse primeiro momento, mas, de qualquer forma, já são volumes muito substanciais, né? E é um passo muito importante assim, para a indústria cripto, um passo que vem sendo aguardado aí há 10 anos, aí, quase, desde que a gente tem o primeiro filing para um ETF de Bitcoin nos Estados Unidos. Então, é um acontecimento muito importante. E isso é uma visão geral. Obviamente, se vocês tiverem alguma pergunta mais específica, a gente pode responder lá no final, no Q&A. Passar agora a bola para o Lucas aí para falar do Market Pulse. Na verdade, eu que vou pegar essa parte agora inicial, João. Falando um pouquinho, então, nossa visão do quarto trimestre, lembrando, disclaimer, né? Isso não incorpora as informações que a gente recebeu nessas últimas 2 semanas, então a gente não vai falar necessariamente nessa parte do ETF de Bitcoin que foi aprovado nos Estados Unidos. Pode passar, Lucas, por favor. O que a gente tem, basicamente, eu acho que um grande exercício da gente fazer aqui esse webinar, no call mensal, é dar uma provinha, mostrar um pouco dos charts, dos relatórios, da parte escrita e de pontos interessantes que a gente tirou, lições que a gente tirou do último trimestre, muito inclusive para também projetar um cenário de o que a gente está vendo aí como mais forte para o trimestre que está começando agora. E assim sendo, a gente vai fazer basicamente um overview de cripto como um todo, como é que a indústria performou, falar um pouquinho dos gráficos novos que a gente introduziu no relatório, também fazer uma breve alusão, comparação ao que vem acontecendo com a adoção institucional, que foi uma tônica que a gente vem ressaltando bastante desde o ano passado, e aí eu vou passar a bola para o Lucas para ele falar um pouquinho mais especificamente de Bitcoin e Ethereum, como é que os dois performaram, quais foram os fatores fundamentalistas que drivaram essa performance, como o João colocou, né, tão boa aí para os últimos 3 meses. Falando um pouquinho de cripto contra finanças tradicionais, vocês podem observar aí como o João tinha mostrado, né, para o mês passado como é que foi, o ano todo, sobretudo, mas o último trimestre ele foi muito forte para cripto. A gente viu todas as classes de ativos mais tradicionais, ouro, MSCI World, S&P e Nasdaq, todos eles foram bem. Você viu eles todos aí na faixa de entre 11% e 15% de boa performance, mas foi absolutamente minúsculo perto da excelente performance de ativos digitais como um todo. Então, a tônica do último trimestre foi em meio à boa performance
dessas outras classes de ativos, cripto como um todo performou muito bem, o Bitcoin, sobretudo, se destacou em comparação ao resto das outras criptomoedas. A gente teve, sobretudo, isso drivado, acreditamos nós, pelo menos, né, a expectativa da aprovação do ETF que acabou por vir nessas últimas semanas. E um movimento interessante que eu e o Lucas, quando a gente estava observando o comportamento de preço no último trimestre, que a gente achou interessante, foi você teve um topo para as taxas dos tesouros de 10 anos nos Estados Unidos, né? E foi muito interessante observar quando esse nível foi atingido, como o comportamento dos ativos digitais, se vocês olharem, né, para essas três curvas que shiftam para cima, né, o preço do Bitcoin, o preço do Ether, como o comportamento deles é absolutamente diferente de como os outros índices das finanças tradicionais responderam. Então, um pouquinho desses insights em relação a como o cripto se comportou versus as demais classes de ativos é o que vocês podem esperar aí no nosso relatório. Também, pode passar, por favor, Lucas, a gente adicionou alguns gráficos interessantes intrínsecos ao mundo de cripto. Então, esse que nós estamos trazendo agora para vocês fala do desempenho de preço do Bitcoin em outros ciclos. Esse ano, 2024, não é somente um ano no qual a gente tem a aprovação de ETFs spot nos Estados Unidos, mas também é um ano de halving, né? Aquele fenômeno que acontece a cada 800 mil blocos no Bitcoin, ou seja, mais ou menos de 4 em 4 anos. E sendo um ano de halving, a gente está falando de um momento no qual a escassez percebida no Bitcoin ela é intensificada bastante, né? As pessoas entendem, porque a recompensa da mineração cai pela metade, que é um ativo que está realmente ficando cada vez mais escasso, e isso é uma coisa que afeta bastante as dinâmicas de preço. Sobretudo, lembrando sempre, porque os maiores vendedores de Bitcoin no dia a dia são justamente os mineradores, né? Eles fazem a mineração desses Bitcoins, eles gastam uma nota em energia e para pagar exatamente os custos operacionais, CAPEX, OPEX deles, eles precisam vender esses Bitcoins. Então, a pressão de venda no mercado aberto desses Bitcoins também cai bastante, justamente por esse minerador estar sendo recompensado pela metade a partir do halving. Então, um fenômeno interessante que a gente está acompanhando e que a gente compara com ciclos anteriores é justamente como, olhando, fazendo uma retração, puxando 500 dias antes desse evento e 500 dias depois desse evento, como é que tradicionalmente em outros ciclos o preço do Bitcoin se comportou. E o que a gente vê é que o comportamento de preço nos 500 dias que antecedem o halving, de modo geral, eles são muito, muito tímidos perto da performance de preços que acontece, ou pelo menos que aconteceu nos últimos 3 ciclos depois desse evento. Então, isso é um dos muitos gráficos que a gente trouxe para esse último Market Pulse, mas em especial um dos 2 novos que a gente está adicionando para a gente poder fazer um acompanhamento aí ao longo dos próximos trimestres, dos próximos anos, e ver se, de alguma forma, a performance de preço vai ser similar ao que a gente viu nos halvings anteriores, nos ciclos anteriores, e que tipo de conclusão a gente pode drivar disso, né? Se talvez um comportamento relativamente mais mitigado, né? não tão explosivo de preço, possa representar uma maturidade na classe de ativos, enfim, a gente vai poder, ao longo do tempo, acompanhar isso. Para fechar, como eu falei para vocês, pode passar, por favor, Lucas, um ponto que a gente quer ressaltar sobre esse último trimestre, que vai super em linha com o que nós vemos falando ao longo de 2023, é justamente a adoção institucional. A gente teve aí diversos momentos nos quais bancos, corretoras, agora com o lançamento de ETF nos Estados Unidos, a gente teve uma série de produtos institucionais aí de high grade sendo lançados nos Estados Unidos. Isso é uma tendência que a gente observa, cada vez menos o mundo de criptoativos ser povoado por investidores do varejo e cada vez mais um objeto de estudo, de interesse, de investimento de investidores institucionais. Então, só para salientar esse ponto, a gente trouxe, esse é um slide, mas tem outros falando um pouquinho sobre como essas ondas de adoção institucional se manifestam no dia a dia de maneira prática. A gente trouxe aí o case do CCCT General, né, que está se preparando aí para lançar uma stablecoin, e também o caso da UBS, né, gigantesca lá da Suíça, testando um fundo de mercado monetário tokenizado usando justamente essa plataforma de contratos inteligentes que é a Ethereum. A gente trouxe alguns cases, mas isso é só um pedacinho muito pequeno. Agora eu vou passar um pouco a bola para o Lucas para ele falar como, além dessas visões mais generalistas do mercado, especificamente olhando para fundamentos, o comportamento de preço de Bitcoin e Ether podem ser explicados aí super positivo nesse último trimestre. Obrigado, Yuri. Bem, pessoal, boa tarde a todos. Feliz ano novo. Desejo aí um excelente ano de 2024 e que a gente continue nessa parceria lá já de vários anos.
E lembro a todos que se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade de deixá-los no nosso Q&A. Assim que eu terminar aqui, a gente tenta endereçá-los para bater um papo aí pós-apresentação. Bem, dando continuidade, vocês também vão conferir no nosso relatório trimestral um pouco de algumas métricas que a gente sempre acompanha, métricas mais relacionadas com a atividade nas principais blockchains do mercado, e a gente sempre foca aqui no Bitcoin e no Ethereum como as duas principais teses do mundo de cripto. Primeiro, para o Bitcoin, ao longo do último trimestre do ano passado, a gente viu o surgimento, na verdade, a continuação daquela tendência que a gente já cobriu ao longo do ano passado de mais utilidade surgindo na rede Bitcoin, principalmente do ponto de vista de novos ativos digitais que podem começar a ser criados e viver em cima da maior blockchain do mercado. Apesar da gente saber que essa funcionalidade no Bitcoin ela é um pouco mais limitada do que ela seria no Ethereum, mas ainda assim existe um interesse dos usuários em experimentar um pouco com esse tipo de tecnologia. E é justamente isso que a gente viu no trimestre passado com o surgimento de novos padrões de token. Imagina que no futuro a gente pode ter, por exemplo, stablecoins vivendo em cima do Bitcoin. E isso fez com que aquele número daquelas chamadas inscriptions, né, as inscrições em cima do Bitcoin, ultrapassasse um pouquinho mais de um ano, desde que elas foram criadas ali. Esse protocolo foi criado em cima do Bitcoin no finalzinho de 2022, a marca de 50 milhões de inscrições feitas em cima da rede Bitcoin. E é interessante que quando a gente olha justamente as taxas, né, e a atividade na rede, justamente por causa dessas inscrições, a gente, assim como viu em maio do ano passado, a gente também viu um crescimento bastante relevante no fim do ano passado. E a importância disso é não só porque a gente tem visto mais demanda pela rede Bitcoin, justamente por esse novo tipo de utilidade, ao passo que a gente também tem um aumento na rentabilidade dos mineradores, né? Então, a gente sempre fala que isso é extremamente importante, porque quanto mais rentáveis forem os mineradores de Bitcoin, mais propensos a fornecer segurança para a rede eles serão. E isso, na verdade, beneficia todos os investidores de Bitcoin, uma vez que essa rede ela se torna mais segura e, portanto, mais imutável, mais resistente à censura, fraude e qualquer tipo de coisa negativa que pudesse acontecer. Isso é uma tendência que a gente tem acompanhado e a gente acredita que, na verdade, nós estamos aí talvez no início de um novo paradigma para a rede Bitcoin, em termos de taxas, né, e, portanto, de rentabilidade dos mineradores. E talvez isso possa ter um efeito interessante para a gente observar quando o halving do Bitcoin, que deve acontecer agora no finalzinho de abril desse ano, de fato, o evento acontecer. E aí a gente sabe que a rentabilidade dos mineradores nessa época cai, né, pela metade, mas pode ser que justamente por essas taxas mais elevadas a gente não veja uma queda ou um apetite de mineração diminuindo, justamente porque eles passam a ser compensados mais também por taxas. E essa utilidade tem essa importância. Dois outros pontos relevantes. É o primeiro de que, bem, através dessas inscrições, a gente viu, na verdade, no último trimestre, o Bitcoin sendo a rede com a maior quantidade de volume de negociação de NFTs, ou seja, de arte digital e outros tipos de artefatos digitais vivendo em cima da maior blockchain do mercado, o que é algo até inesperado, uma vez que a gente viu sempre o Ethereum sendo a rede dominante nesse mercado. Por incrível que pareça, no último trimestre do ano passado, a gente viu, na verdade, o Bitcoin finalizando ali o ano com cerca de 50% do volume negociado de NFTs em cima da sua blockchain. E, ao mesmo tempo, também conectado com essa nova utilidade e aumento de taxas, a gente viu, no último trimestre do ano passado, a taxa de hash, né, que tem a ver com o poder computacional da rede, ultrapassando a marca aí de 600 exahashes por segundo, o que continua tornando a rede Bitcoin vamos dizer assim, a rede computacional descentralizada e talvez até rede computacional no sentido mais amplo da expressão, mais segura do mundo, né? A gente, um dia desse, estava estimando justamente quantos computadores típicos de varejo a gente precisaria ter para conseguir gerar esse nível de segurança. Isso seria algo na casa de vários trilhões de computadores funcionando. É claro que a mineração do Bitcoin é feita com computadores específicos, mas se a gente fosse só botar em perspectiva, isso seria um número bastante bastante maior até do que a base de computadores instalados no mundo. Então, é super interessante ver esse desenvolvimento e é interessante que a gente hoje vê a segurança do Bitcoin, né, esse poder computacional, cerca de 3 vezes o que ela era justamente quando a gente teve aquele banimento de mineração na China, de cripto como um todo, mas de mineração em particular, em meados de 2021.
Então, é interessante ver como que a rede Bitcoin, apesar desses choques exógenos de curto prazo, no longo prazo ela continua se tornando mais segura. E, mais uma vez, isso deixa a gente super confiante para essa tese relacionada com o Bitcoin no longo prazo. Além disso, no Ethereum a gente também viu números bastante encorajadores. Então, o primeiro deles é justamente esses valores depositados em dólares, subindo aí cerca de 66% no total aí para o ano passado. E a gente viu um volume crescente de valor depositado justamente aumentando no último trimestre do ano passado, o que, mais uma vez, mostra para a gente que o Ethereum, apesar de talvez ter performado um pouco menos do que o Bitcoin no ano passado, do ponto de vista de atividade da rede, ele continua numa recuperação super relevante pós o bear market de 2022, e possivelmente a gente está vendo essa recuperação começando a acontecer, inclusive no preço na última semana. E a gente acredita que, do ponto de vista de tecnológico e de ecossistema, o Ethereum continua super forte. Isso veio acompanhado também do aumento de taxas no Ethereum. A gente pode ver aqui que no último trimestre, apesar da gente não ter seguido ou atingido, melhor dizendo, aquele nível de taxas de atividade na rede Ethereum de maio, assim como foi para o Bitcoin de maio do ano passado, a gente viu um crescimento no último trimestre do ano passado para as taxas na rede Ethereum, que mais uma vez significa mais atividade na rede acontecendo, ou seja, a adoção dessa tecnologia continua em franca ascensão, principalmente depois de um ano de recuperação de preços. E, por último, eu falei sobre hash rate para o Bitcoin. No Ethereum, hoje, Proof of Stake, é sempre importante a gente ver a quantidade de Ether que está em staking, né? Uma vez que esse é o capital que está sendo utilizado ali como garantia por aqueles usuários que fazem o registro de informações na blockchain do Ethereum. E esse número chegou ali no finalzinho do ano passado a cerca de 29 milhões de Ether, o que dá quase 80 bilhões à época, com os preços do fechamento do ano passado, quase 80 bilhões de dólares depositados para segurança na rede Ethereum, que faz com que ela seja aí a rede Proof of Stake com maior quantidade de capital depositado para efeitos de segurança. E, mais uma vez, a gente sempre lembra, né? Quanto mais capital for necessário, mais difícil seria um ataque teórico a essa rede. E esse crescimento de longo prazo também é bastante encorajador do ponto de vista da resiliência e da adoção da rede Ethereum e da sua segurança. E um outro ponto relevante que a gente até ressaltou no nosso Market Pulse do terceiro trimestre, mas que se estendeu pelo quarto trimestre do ano passado, é justamente o fato de que, bem, eu mostrei para vocês que a gente viu a atividade na rede Ethereum subindo, e quando isso acontece, mais Ether é queimado, né? Existe um mecanismo de queima na rede Ethereum que vai, conforme a atividade na rede vai aumentando, você tem Ether sendo tirado de circulação. E apesar desse número ainda ser bastante modesto comparado à quantidade de Ether em circulação, a gente, desde o finalzinho de agosto do ano passado, começou a ver a variação anual da oferta circulante de Ether, na verdade, se tornar negativa. E a gente viu essa tendência deflacionária do token Ether se mantendo ao longo do quarto trimestre. Ao longo dos anos, né, acaba que essa variação acaba se acumulando e a gente pode, de fato, ver um possível efeito ali marginal em cima da oferta circulante, que traz esse aspecto de maior escassez por Ether, uma vez que a oferta circulante dele tem diminuído ao longo dos últimos 3, 4 meses. A gente acha que com mais adoção e mais atividade na rede, essa tendência ela deve persistir e até talvez se intensificar, ou seja, o Ether se tornar de fato um token deflacionário do ponto de vista de ter sempre a sua oferta circulante diminuindo ao longo do tempo. E isso deve ser um driver importante no médio e longo prazo para o valor do Ether, né, o token nativo da rede Ethereum. Isso é uma palhinha do que a gente tem no relatório. A gente sempre convida todos a acessá-lo e conferir em tudo que a gente colocou nesse último trimestre. É o nosso hábito a cada trimestre ter esse relatório, justamente para que todos vocês possam ir acompanhando o que tem acontecido em cripto, não só do ponto de vista de adoção institucional de preço, mas também da tecnologia. E aí, obrigado, Lucas. Aproveitando o gancho, não somente o nosso relatório em relação a esse último trimestre, mas lá no nosso site, se vocês observarem aqui os QR Codes da esquerda para conferir os insights, a gente também lançou uma nota com as nossas expectativas, né? Nosso outlook para 2024. Até super legal. O João, eu e o Lucas, cada um de nós escreveu um pedaço lá, mas tem outras pessoas também contribuindo. O nosso ficou muito bom. Então, assim, altamente recomendo a vocês darem uma acompanhada. No ano anterior,
Nós fizemos uma série de previsões aí para o mercado para 2023 e fomos super felizes aí. Então, fica a recomendação. Também um outro QR Code, aqueles de vocês que forem financial advisors, enfim, tiverem de alguma forma querendo passar algum tipo de recomendação para os clientes de vocês, tem aí também o QR Code para vocês agendarem uma reunião com o nosso time comercial. E eu acho que partindo para o nosso Q&A, né, nossas perguntas, tem uma pergunta que eu, pelo menos, acho que é dúvida de muitos, apesar de não ter, no primeiro momento, talvez uma relação muito óbvia, mas vamos lá. O Lucas de Santana dos Santos, seu xará, Lucas, dando aí boa tarde para você e para nós, perguntando como vocês enxergam o impacto da aprovação dos ETFs lá nos Estados Unidos no mercado brasileiro. Acho que é uma pergunta super interessante. A gente recebeu algumas dessas, inclusive, lá no Instagram da Hashdex, né, com a aprovação do ETF americano, como fica o nosso Hash 11. E para aqueles de vocês que não sabem, isso é um tipo de instrumento que já existia no Brasil. Então, para falar um pouquinho mais desse movimento, acho que, João, você pode pegar essa. Então, com a aprovação lá fora, como é que você acha que isso impacta o mercado brasileiro? Vamos lá, legal. Então, primeiro ponto que eu acho importante é esse que você falou, né? É explicar que o Brasil está 3 anos à frente. A gente tem a nossa aprovação em 2021, né? Então, os Estados Unidos está meio que correndo atrás da defasagem em relação, do ponto de vista regulatório, em relação ao Brasil e a outros mercados aí até mais relevantes do que o Brasil, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Aí outra coisa, né, que a gente pode pensar é a dinâmica do mercado, né? Como é que o mercado se dá lá, né? Cada mercado tem suas peculiaridades. O mercado americano está sendo marcado por muita competição por taxa. Então, a gente está vendo períodos grandes de isenção de taxa, de taxas, emissores abaixando as taxas, numa guerra, né, digamos, né, cada um querendo ser o mais barato do mercado, querendo se posicionar como mais barato. Por outro lado, a gente tem o maior ETF do mercado, que é o GBTC, que tem a taxa mais alta, e tem uma taxa de 1,5% ao ano. Tá? Então, essa dinâmica ainda não está muito bem definida. O que vai ser, quem vão ser os vencedores e como é que vai ser o feitio desse mercado. Por exemplo, quando a gente olha o Canadá, né, você teve uma tentativa de outros entrantes no mercado de ganharem espaço através de cobrança de taxa menor, isso não aconteceu. Não, eles não tiveram sucesso em se estabelecer ou ganhar relevância no mercado com uma política de taxas mais baixas. Algo similar também aconteceu nos Estados Unidos mesmo, em relação ao ETF de futuro de Bitcoin, né? Então, você teve o lançamento, o primeiro de todos, o BITO, né? Com uma taxa, se não me engano, de 0,96, e outros vieram depois com taxas mais baixas, e nenhum deles conseguiu ganhar mercado, né? Então, isso é bem difícil de prever o que vai acontecer, né? Especialmente quando a gente tem o maior de todos disparado, né? Que o GBTC ele tem algo como 96%, né, do total aplicado nos ETFs de Bitcoin Spot lá nos Estados Unidos, com a taxa mais alta. Então, isso é muito difícil saber qual vai ser o outcome final do mercado lá e se isso vai ter algum impacto em outros mercados, que vai trazer uma guerra, uma competição por taxa em outros mercados. O meu palpite inicial é que não, porque para o mercado de ETF, mais importante que a taxa que você paga ao longo de um ano inteiro é a liquidez que o ativo tem, né? Então, não adianta nada eu querer entrar no ETF pagando vai ter uma taxa de 20 basis points por ano, e na hora que eu vou montar minha posição, eu pago um slippage, né, o custo que você tem para montar a posição de 1%, 2%, né? É uma economia que não faz sentido. Então, muitas vezes, o principal ativo vai ser aquele que tem maior liquidez, né? E liquidez gera liquidez. Então, temos essas dinâmicas, né? Um ciclo virtuoso, né? De ter mais líquido atrai mais atenção, fica ainda mais líquido. Então, não necessariamente vamos ter
o mercado dominado por taxas mais baixas. E tudo isso falei para caramba para dizer, basicamente, eu acho que não vai ter implicações muito relevantes no mercado aqui, além da questão da aprovação em si, né? Que a aprovação, eu acho que torna pessoas mais confiantes, pessoas que até agora estiveram fora do mercado, elas podem ganhar confiança agora para investir de fato. Mas um efeito direto, né, desse tipo de coisa, de haver uma concorrência dos ETFs lá com o ETF daqui, esse tipo de coisa, eu não acho que seja muito, um cenário mais provável, não. E aí só trazendo, acho que um ponto interessante para comentar o que o João falou, o GBTC, que ele citou como o maior, ele já nasceu com um AUM, né, com Assets Under Management bastante, né? Ele já despontou muito na frente justamente por ter feito uma conversão. Acho que um detalhe interessante deles serem talvez o grande outlier, é o único dos ETFs que foi aprovado cobrando acima de 1%, né, de taxa de administração. Talvez eles estejam apostando muito no fato deles já nascerem muito grandes e estarem imaginando que o investidor que já está investindo numa classe de ativo que é extremamente volátil pode dar para eles, como foi no ano passado, 160% de ganho. Aquele 1,5% que eles cobram talvez aí não seja o grande ponto. Ao mesmo tempo que se eles fossem liquidar a posição deles, eles teriam que pagar impostos em cima disso. Então acho que o ponto do João é cirúrgico, exatamente isso. Acho que os outros grandes que foram lançados juntos acabaram numa posição de desvantagem no que diz respeito às taxas, talvez por já não serem com o AUM tão grande quanto nasceu o GBTC. Eu só vou finalizar um último comentário em cima do que vocês já muito bem colocaram, é o ponto de que, bem, você mencionou o nosso outlook para 2024, né? E nele a gente cita que 2024, para o Bitcoin em particular, a gente teria, por um lado, um choque de oferta, que é o halving, como eu falei, deve acontecer ali no finalzinho de abril. E agora, com o Spot ETF no maior mercado de capitais do mundo, você tem possivelmente aí um choque de demanda acontecendo já a partir do começo do ano. Então, você está numa situação talvez única aí na história do Bitcoin, que você abriu possivelmente uma porta de entrada para pools de capital que antes não podiam acessar esse ativo, ao passo que você, do lado da oferta, deve diminuir a emissão de novos Bitcoins a partir do finalzinho de abril. E essa receita, no passado, não existia para o Bitcoin e ele já performou super bem, principalmente nesses anos de halving e no ano seguinte. Então, é de imaginar que essa aprovação, inclusive, traz justamente essa confluência aí de fatores positivos e nos deixa particularmente otimistas também com 2024 para o Bitcoin em particular. Então, só ratificar esse ponto que é uma das nossas expectativas e eu acho que os dois pontos eles já são um ponto pacífico aí para 2024. E até potencialmente, né, Lucas, o fator macro que a gente nem citou, né? Você tem com o Spot ETF, você tem um veículo para investimento institucional super interessante, que é o ETF Spot, né? Você tem a questão da demanda, como você muito bem elencou, tornando-se mais escassa, e ao mesmo tempo apetite a risco do investidor nos Estados Unidos conforme o juro, mas não só nos Estados Unidos, a gente vê esse movimento de queda de juros em outros lugares, até aqui no Brasil, também pode deixar o investidor mais propenso a investir em ativos de risco. Então, super interessante aí, super encorajador para o desenvolvimento do price action do Bitcoin esse ano. Eu não vejo mais nenhuma pergunta. Acho que se a gente tiver mais algum comentário, a gente pode fazer agora. Não sei se o João quer falar alguma coisa, mas se não, ficamos por aqui, pessoal. Nada a acrescentar. Obrigado aí a todos. Até o mês que vem. Voltem aí.